Então, hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa vida on e off. Tá na moda a gente falar, a mãe tá on. Mas quem é que tá on e quem é que tá off? E pra essa conversa de brincar, sentar no chão, telas. E aí, a gente trouxe duas pessoas muito legais pra dividir com a gente as experiências. A Beta. Waitely. Eu sei falar, gente. Eu aprendi, mas é porque tem vários sobrenomes difíceis nessa temporada. Que é sócia da agência FIS, mãe do Valentim e do Francisco e Beta Deusa. Às vezes. Então Depende hoje do ela dia. veio. Hoje eu tô. Hoje você veio. A Beta Deusa tá aqui e também a Patrícia Marinho, mãe da Carol e da Gabi. Isso. E que é fundadora do Tempo Junto. Isso. Gente, sejam muito bem-vindas, porque eu quero essa conversa aqui pra me ajudar. Eu também sou mãe da Bel e do João, eu também vivo o dilema de mãe on e mãe off. Essa vida que os nossos filhos já nasceram nesse mundo digital. E aí, estamos aí com esse mundo. Como é que a gente faz, então, pra lidar com tudo isso? Paty, você quer me ajudar? Claro. Primeira coisa é saber que é o seguinte, gente. Primeiro, aliás, antes de tudo, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Adorei que eu tô aqui com a Beta. A gente tem uma história antiga de tempo junto, desde que o Valentim nasceu. E tem uma coisa que a doutora Ana Escobar fala pra mim que é muito legal, que é o seguinte: olha só, o mundo digital tá aí, ele é um fato, ele é um dado da equação. Não vai voltar pra trás, não tem retrocesso. E aí, quem tem filho, né, nos tempos de hoje, ele existe, não tem como tirar ele do mundo. Então, a discussão é como é que a gente lida com o mundo sem menosprezar o fato de que a vida é analógica, que existem experiências analógicas, que o off tem tarefas, né? O sensorial tem tarefas, tem responsabilidades, tem coisas que a gente aprende com convívio, com o outro, com estar aqui olhando. Eu tô tão feliz de não estar numa tela. Não, eu também. Por Nossa. uma tela que assim, aquela satisfação, Poder né? olhar no olho, né? Exatamente. Construir a relação. Nós somos seres sensoriais, né? Somos Então, seres humanos. Exatamente. Não, e a gente saiu do metaverso, gente. Vocês não Exato. sabem, eu me sinto às vezes daquela bonequinha que ninguém me viu no online, né? E a gente tá Exato. aqui. A quantidade de gente que você conheceu, conviveu. Eu falei pra Michelle aqui nos bastidores, finalmente eu vou te conhecer. Então, assim, primeira coisa é isso, saber que a gente tem o mundo digital como um dado, ele não vai embora. Ao mesmo tempo, ele não é capaz de substituir tudo o que o mundo offline, o mundo analógico traz pra gente. Então, vamos encontrar o equilíbrio, né? Pode ser uma palavra meio fácil. E mas aí, vamos ele encontrar existe? equilíbrio? Equilíbrio. Vocês conseguirem achar ele um dia. Não, na verdade, assim, eu concordo muito com o que a Paty tá falando, porque eu sou uma mãe desequilibrada, que eu tô sempre equilibrando, tentando equilibrar vários copos na minha bandeja, e todos os dias eu, como mulher, derrubo algum copo em algum aspecto da minha vida. Isso faz parte, eu já entendi que isso faz parte da minha jornada. Você proibir o seu filho de estar dentro de algo que não tem volta é muito complicado, porque a tendência é o contrário. Cada vez mais a gente vê escola proporcionando aulas sobre tecnologia, inovação, robótica. A questão é quanto tempo você permite que o seu filho fique exposto a telas e qual tipo de conteúdo que ele aprende com as telas. Então, é algum aplicativo de construção psíquica ou, enfim, eu não vejo um problema sério. Na minha casa eu tenho regras. A primeira regra é quando a mãe quer. Super válido. Tipo, a primeira regra é, meu Deus, eu preciso descansar um pouco da tela. Não, brincadeiras à parte, assim, a primeira regra é nunca quando está à mesa. Então, almoço, jantar, enfim, ou com a gente conversando. E em momentos de troca. Mas, precisa fazer inalação. Essa época do ano, todo mundo tá resfriado, semana sim, semana também. Inalação? Tudo bem, 15 minutos de tela enquanto faz inalação. Ou também cabe à mãe e ao pai
estudarem mais no tempo junto. Eu acho que você trouxe várias coisas aqui. Você falou de equilíbrio desequilibrado, que eu amo esse conceito, porque pra mim também equilíbrio não existe. Eu acho que equilíbrio ele acontece no movimento, né? Sim. Então é escolher o copo que você põe no chão antes dele quebrar e escolher fazer essas escolhas e ir balançando mesmo, que a vida acontece no movimento, no dia a dia. Mas tem uma coisa também que a gente, assim, entender qual é o real malefício da tela. Aonde que ela afeta e onde ela prejudica, pra gente poder, então, buscar esse equilíbrio numa equação. Vamos imaginar que a gente está numa régua, né? Aqui na nossa mão. O meu lugar de equilíbrio vai ser diferente do seu, né? Se eu sou uma mãe de filhos maiores, e se eu tenho ajuda em casa, e se eu tenho um companheiro em casa, a minha régua pode estar, o meu equilíbrio pode estar no lugar. Eu sou uma mãe solo de 3 filhos pequenos, que eu não tenho ajuda em casa, definitivamente a relação com a tela que vai se estabelecer naquele contexto é outra, porque é outro tipo de ajuda, né? A tela faz parte até da comunidade que aquela criança tem para crescer, porque precisa de uma vila, né? Precisa de uma comunidade para cuidar da criança e muitas vezes a tela ocupa esse papel. O lance da tela ser complicado tem a ver quando você é pequeno, a tela ela não é a criança, o cérebro da criança para se desenvolver precisa ter interação com o adulto, precisa ter tem que ter o bate-bola, né? O vai e vem com o outro adulto. A tela não é capaz de fazer isso. Então, a criança sorri para a tela não sorri de volta para ela. A criança Isso é incrível. Tira o olho da tela, a tela não para de fazer o movimento na mão dela. Então, não existe uma relação direta entre a ação da criança, principalmente as menores, né, primeira infância, e a reação da tela. E a tela, por mais que ela seja interativa, alguém roteirizou o que vai acontecer ali. Então, ali tem um espaço, tem um personagem, seja o jogo que for. Então, sempre tem um objetivo a ser cumprido. E a criança, para explorar o mundo, precisa ser capaz de liderar aquilo, de explorar do jeito dela. Então, o excesso de contato com alguma coisa que tem um roteiro por trás e o excesso de contato com alguma coisa que não reage à reação da criança, não chora quando ela chora, não ri quando ela ri, não dá nome para o que ela aponta, isso prejudica o desenvolvimento do cérebro dela. Porque o cérebro foi programado para aprender desde que tenha do outro lado um adulto que vá dando estímulos para ela. Então, isso é um primeiro problema. E o segundo problema tem a ver com os N mil estudos que falam sobre o sedentarismo, obesidade e tal, coordenação motora fina e tal. Então, é o excesso de tela que faz com que a gente tenha problemas decorrentes disso, né? Do cérebro ter algumas deficiências e do corpo também. Então, se você entende que o problema é o excesso de tela e o que está fazendo falta ali é porque a criança não se movimenta, e aí ela tem lá sedentarismo, obesidade, etc. E se, por outro lado, não tem um adulto que está ajudando ela a entender o mundo, você entende, se eu deixar o meu filho o tempo inteiro na tela, vai faltar estímulo para ele. E, por outro lado, se eu precisar da tela, não é que dá para filtrar coisas legais para fazer nas telas? Não é que tem não aplicativos bons? Não dá para ter tempo junto na tela também, né? Com certeza. Tem aplicativos bons. Tem até uma das coisas que tem no site, a gente, por um tempo, criou uma coluna que era escrita por uma neuropsicopedagoga, que era a Michele, que tem um perfil super bacana no Instagram, Michele Terapia de Criança, e que era justamente para assim, me ajuda a escolher os bons apps, né? Então, a gente tem vários conteúdos no Tempo Junto sobre isso. Sobre apps que são bons e para quê? Então, para coordenação motora fina, raciocínio lógico, para linguagem, tem uma série de soluções que são positivas. Aí, a gente tem que usar o tempo que a gente precisa da tela, com qualidade, né? Imaginando que a tela é a rua, você não deixa a criança solta na rua, então você não pode deixar ela solta com uma tela. E limitar esse tempo, porque eu preciso ter outros estímulos para a criança, senão vai ficar faltando estímulos na vida dela. Aí, onde você vai encontrar essa equação, se você tem ajuda em casa, se você tem com a idade do filho, se você mora num quintal. Eu já falando com a mãe, eu nunca ponho a televisão na frente da minha filha. Legal, ela morava no interior, numa casa com quintal grande. Tinha 1000 caminhos. E uma coisa que eu escuto, né, também, Paty, você falar, e eu queria saber de você, Beta, porque eu acho que tem a ver também com a nossa relação do uso da tela. Sim. Porque aí... exemplo. Aí pega, né? Porque a gente também não tá sabendo lidar. A gente fica o tempo inteiro baixando aquele Instagram e sentindo aquela recompensa e vendo quantos likes e vendo quantos views e quantas stories. Como é que isso pra você chega, uma vez que você também tem a sua ferramenta de trabalho ali? Eu diria até, a gente pode ir até um pouco antes dessa história, puxando um pouco do que a Paty falou, eu acho muito importante a frustração na vida das crianças. E a tendência que eu tenho visto é a dificuldade dos pais em deixarem os seus filhos se frustrarem. Então, bem ou mal, a tela acaba poupando a criança de frustração. Quando nós éramos crianças,
a gente não podia assistir o mesmo desenho repetidamente, várias vezes ao intervalo, né? Não, o intervalo é o de menos. E quando você tinha que assistir Chaves e parecia Chapolin, você ficava frustradíssimo. E acabou o horário, acabou. Acabou, só na semana seguinte, né? Então, assim, existe, eu acho que essa falta de frustração no crescimento emocional das nossas crianças. O segundo ponto é sobre o exemplo. Eu, Beta, quando eu chego em casa, eu tenho 2 horas, isso, amigos, clientes, familiares sabem, que é das 7 às 9 horas da noite. Não adianta, pode ter morrido alguém, eu não vou atender, liguem na minha casa, porque é a hora que eu estou dedicada aos meus filhos. Então, a participar do banho, não é nem dar banho, porque eu também não vou falar, ai, nossa, eu sou uma mãe Amélia. Não, não sou. Tem dias que eu não tô afim, eu tô cansada, eu tô com dor de cabeça, eu também preciso descansar. Eu respeito muito a minha vontade, muitas vezes. Mas, nesse período que eu estou com eles, várias vezes eu peguei o celular só para tirar uma foto, né? Para postar. O Valentim já não aceita, o de 5 anos. Não quero que me poste, não quero fazer foto, não me pare, e é normal. E eu fico radiante disso acontecer, apesar do sonho dele hoje ser youtuber, ele me fala. E o Francisco falou para mim outro dia, pô, ele tem 2 anos e meio, falou, mamãe, o celular agora não. Porque várias vezes, quando eu estou com eles, eu falo, tela agora não. Agora não é o momento. Então, nós somos o exemplo. Eu e meu marido, a gente janta sem o celular à mesa. Porque qualquer motivo que faz um trrr, você já olha. Acaba. Você já desfocou daquele momento, né? Então, a vida tem sido muito rápida. A gente ouve áudio no 2 vezes mais quem rápido. tá ouvindo a gente aqui no 2.0, hein? Eu espero que ninguém... Desacelera. Não, eu já falo rápido. Eu também. Vou estar parecendo Alvin e os esquilos. Ninguém vai entender nada. Não. A gente já ouve no 2.0. A vida tá muito rápida. A gente tem nós somos bombardeados de informação de uma forma tão estratosférica, de conteúdo, e a gente tem que absorver tudo aquilo, que é importante a gente dar uma pausa também e curtir um tempo junto. Esse nome, para mim, eu acho que é exatamente o que a gente precisa. São 5 minutos por dia, mas de tempo junto. Esquece. Esquece o restante, tira o sapato, se joga. E quando eu conheci a Paty, foi muito por isso, porque o meu filho era recém-nascido e eu falava, o que eu faço? E não é o que eu faço no cuidar, é no que eu faço para construir a nossa relação. Qual é o investimento naquilo, né? E qual é o eu tempo? posso Porque o investimento, a tempo é a maior moeda que a gente tem quando a gente ama. E o que a gente se dá naquela relação, né? E o que você quer? Se o seu filho precisa de 5 minutos da sua atenção, você pode ter certeza que quando você precisar de 5 minutos da atenção dele, você não vai ter que gritar, atenção! Não. Ele vai prestar atenção em você porque é o reflexo. Então, moderadamente, tela, eu acho muito ok. E repetindo o que você disse, eu tenho ajuda, apoio familiar, profissional, de todo mundo. Então, na minha casa, funciona dessa forma. Agora, quando eu vou viajar... Ai, eu amo. Eu quero entrar no carro, ligar minha musiquinha e começa... Mamãe, mamãe, mamãe. Daí eu falo, tela, 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 fone, todo mundo mudo. Então, aí nessa hora acaba acontecendo um pouco da tela como alternativa, porque a gente não tem outras ideias para fazer. Uma saída, né? E acho que pro nosso cansaço também, né? Porque eu acho que é isso, é para um descanso. E aí, mas você sabe que assim, sabe a reflexão que levou a ter o tempo junto? Um dia, sabe aquela coisa do tijolo que cai? O tempo junto começou porque um dia eu percebi o seguinte, caramba, eu tô sempre cansada. Exato. Mas, e nessa equação do tô sempre cansada, a minha filha tá sempre ficando com o meu pior, que é o cansaço do resto. O cansaço de depois de ter respondido o último WhatsApp que não acaba. Não tem fim. Não tem fim o e-mail, não tem fim. Se você deixar, os compromissos desse mar de informação que a gente tem, não acabam. E eu olhei para mim assim, eu escolhi ser mãe. Eu quis ser mãe. Como assim eu tô dando para as minhas filhas o meu pior? Que cansaço é esse que eu tenho e eu tô dando para as minhas filhas o meu pior? E aí teve uma chavinha que eu virei, que é o seguinte... Né, vou falar 2 frases aqui de outros autores, que uma para complementar o que você falou sobre essa história do tempo de qualidade.
Essa frase eu não conheci no início do Tempo Junto, foi mais pra frente, mas ela resume, que assim, é a frase de um psicólogo chamado Lino Macedo. Ele fala que brincar é construir o prazer da companhia. Que linda essa frase. Eu amo essa frase. Porque assim, eu tenho hoje uma filha de 16 anos, né? E é incrível ver o quanto aquilo que a gente construiu ao longo da infância dela vira o mãe, Coldplay vai fazer o show em São Paulo, vamos juntas, a gente tem que ir. Então não é que ela tava falando, mãe, você precisa comprar um ingresso para eu ir com alguém. Era mãe, eu quero que você seja a minha companhia. Eu tô feliz com a hipótese de que a gente vai juntos no show do Coldplay. Nossa. Eu olho para isso e vejo, deu certo, né, gente? A gente... É o vínculo, né? Essa ligação. E ela tem 16 anos e fala que me ama 50... Mãe, te amo 50 vezes por dia, né? Todo mundo na casa fala muito isso. É até engraçado chegar na minha casa, o tanto que um fala pro outro. Já te disse que eu te amo. A gente fala o dia inteiro, todo mundo se fala. Aí uma irmã fala pra outra. Então, brincar é construir o prazer da companhia, né? E essa frase vem de uma reflexão que é o seguinte... Peraí, quando a criança estava lá precisando de você, com 2, 3, 4 anos, você estava sempre cansado, você não estava aparecendo como uma pessoa legal que fica com a criança e se diverte. Você era mãe checklist, já tomou banho, já tomou café, já fez isso, já fez aquilo. Então, você estava lá com a perspectiva da regra e não com a perspectiva do divertido. Você segue com essa equação, ela fica autolimpante. Toma banho sozinha, faz tudo sozinha, você fica, graças a Deus, cresceu, vai brincar com os amigos. De novo, você some da vida da criança nessa questão de construir uma conexão. Quando fica mais velho, gente, não surge do nada. Agora eu vou ser amigo da minha mãe. Agora eu quero saber o que acontece. É um processo de construção. Então, você não ter tempo para ter qualidade e só dar para o seu filho o seu pior, tem um efeito. Você não vai ser o adulto que vai construir a conexão com essa pessoa. E na medida que a criança vai crescendo, vai virando adolescente, não é você que ele prefere estar, porque você não é a pessoa legal para estar. E sem, assim... Não é referência, né? E não é assim, minha filha, ela não é... conta... Não, amiga, eu não sou a melhor amiga dela. A melhor amiga é outra coisa, sou a mãe dela. Eu sou uma mãe que tem uma relação boa com ela. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, quando você pensa na brincadeira, é o seguinte, ó. Eu não gosto de brincar, eu tô cansada de brincar, não sei o quê. O que é brincar, né? Tem uma frase maravilhosa que, assim, o oposto de brincar não é trabalho. O oposto de brincar é depressão. Se você tira a brincadeira da nossa vida, se a gente para de sorrir, se a gente para de zoar amigo no jogo de futebol, se a gente para de ir na festa e dançar sem parar e cantar alto no carro, se você para de brincar, enfim, contar piada, se você tira isso da sua vida como adulto, você entra em depressão. Então, o oposto de brincar não é trabalho, o oposto de brincar é depressão. Então, como que você vai poder dizer que você tem uma conexão real com seu filho? E aí, de novo, se você tem uma relação de amor que é natural, mas não necessariamente obrigatória, mas natural, de ter escolhido ter filho e ter tido filho, você quer construir uma relação positiva? Qual é a base dessa relação? A regra, a ordem, a briga? Ou o prazer de estar junto, o prazer de se divertir, né? E o que tem por trás disso? A brincadeira. A tela não vai te trazer isso, né? Você sabe que eu, te ouvindo, me identifiquei 100%, assim, porque eu entrei no modo de mãe checklist quando, enfim, me tornei mãe, por muitas razões, altas expectativas, e era uma sensação de fazer por, né? Isso. Fazer por eles, né? Então, eu estou fazendo por eles, é quase que pro futuro deles, e eu não entrava na equação. E eu mudei o por pro com, né? Então, fazer com eles. Como que eu também me incluo em sentir prazer? Porque eu mereço também existir nessa relação. Lógico. Eu mereço. Não só eu posso existir quando meu filho dorme. Porque tem muitas vezes, e tem uma fase que eu me peguei, que era tipo, ufa, eu sou feliz na hora, 8 horas da noite. Tipo, eu só existo quando as crianças estão na cama. Tamo junto, tá? Era o mesmo processo E que eu essa passei. sensação de, tipo assim, ufa, final de semana longe dos meus filhos. Dia das mães longe das crianças. E é quase que... Claro que a gente sente saudades de quem a gente é. Claro que a gente quer o nosso tempo individual. Mas é isso, era uma exaustão de não sentir prazer, de não existir na relação. Então, quando eu comecei a trazer também coisas que eu faço... Até contei pra vocês, eu gravei uma meditação com eles. Que eu faço uma coisa que me dá prazer, que eu estou incluída na conversa, que é a diferença do junto, né? Eu acho, na palavra. Sabe algo que eu percebo muito na minha casa, assim? Eu tive uma criação muito diferente da minha. Minha mãe sempre foi muito rígida.
E eu nunca fui rígida com os meus filhos. Os meus filhos, durante a pandemia, obviamente um era muito pequeno, mas o Valentim me ajudava a arrumar a casa todos os dias, do jeito dele, né? Mas ele via, ele participava. Na hora da gente arrumar a cama, é a hora que a gente dançava juntos na frente do espelho, e a gente dava muita risada com isso. Eu gosto muito de dividir a minha vida com os meus filhos. Então, eu sempre falei a verdade para os meus filhos. Eu sempre participei eles muito dos meus sentimentos. Você falou sobre estar cansada, né? E eu faço com o maior prazer essa dedicação a eles. Porque eu voltei a trabalhar, né? Eu sou empreendedora, então eu não tenho licença maternidade. E foi assim que a gente começou a se falar, porque eu falava, meu Deus, eu tenho pouco tempo com o meu filho, o que eu posso fazer se ele é tão bebezinho? Ele tinha 45 dias quando eu voltei ao trabalho. E eles, se você perguntar para eles hoje, onde você quer trabalhar quando você crescer? Na FIS, é a empresa da mamãe, porque eles acompanharam, eles foram, eles cresceram lá. E todos os dias, quando eu volto do trabalho, o Francisco é safado e pergunta se eu trouxe presente. Eu falo toda vez, não, Francisco, não é toda vez que eu vou te trazer um presente. Mas eles falam, por que sua mãe trabalha tanto? Porque ela ama. Porque eu sou mãe, mas antes de eu ser mãe, eu já tinha minha carreira. E isso, para mim, é muito mais importante eu estar muito bem e satisfeita do que eu estar frustrada e transferir isso para os meus filhos. Então, o tempo junto com eles é o principal, tem que ser de qualidade. E repito, você pode usar a tela. Eu não tenho criatividade nesse momento. Primeiro, já tem que estar seguindo o tempo junto. Se não está seguindo o tempo junto, já tem um erro. Vamos fazer lá, vamos falar a verdade. Mas você pode brincar de desenhar na tela. Você desenha uma bola, o teu filho completa fazendo sol. E você vai desenvolvendo. Eu falei sobre a tela no carro, mas eu lembro muito, algo que eu pratico com os meus filhos, 2 brincadeiras. A primeira é quem acha a primeira coisa na estrada primeiro. Então, o caminhão vermelho. E daí vira uma gritaria quem acha primeiro. E a segunda brincadeira é a construção de narrativas e histórias em conjunto. Então, eu começo. Era uma vez uma mulher linda que tinha um tempo sobrando. Aí o outro começa. Na verdade, ela tinha um tempo junto. E cada um vai completando uma história. No final, tá todo mundo rindo, porque você já perdeu o fio da meada. E de 2 horas de viagem, você, 1h30, investiu em tempo de qualidade com seus filhos. Os outros 30 minutos acabou, você viu que já estão cansados, você também quer ficar meio muda, aí você entrega a tela. Então, acho que é isso, é tentar achar um equilíbrio que não existe, mas de uma forma muito mais construtiva do que destrutiva. Eu acho que vocês estão trazendo muita coisa da gente se incluir na relação. Sim. E a questão do ser brincante, né? Que a gente trouxe. Que eu acho que é uma das coisas que eu queria trazer também como dicas e práticas, assim. Porque o que eu acho que falta pra gente também é repertório. A gente esquece um pouco do nosso lado brincante. Porque parece que você veste o chapéu de mãe e de pai, que você tem que ser sério. E, claro, a gente tem que tomar decisões o tempo inteiro. Então, você fica aquela coisa meio... né? A lista do... A gente se engessa. A gente esquece falta do que a gente brincava. E aí a gente não lembra, tipo, aí que nem você Nossa, falou, daí você são dá um brincadeiras Google. simples. Aí você entra no tempo junto. Quantas vezes? E como a gente pode trazer pra rotina, né? Pro dia a dia, eu antes de sair pro trabalho, depois que eu sair, nesse deslocamento. Coisas simples, porque eu também tenho uma dificuldade, quando eu penso em brincar, eu penso assim, lá vem a mãe Pinterest, que vai fazer aquela obra de arte e fazer uma escultura, e daí eu fico me sentindo péssima. Outro dia eu fiz no ovo da Páscoa, quebrei o ovo, pintei, eu falei, depois que terminou eu pintar, eu falei, por que raios eu estou fazendo isso exatamente? Porque não vi nada, nem foi junto, nem foi nada. Daí eu falei, não, juro, gente, eu vou quebrar esse ovo que não serviu pra nada. Então, sabe que assim, a gente, no final das contas, no Tempo Junto, a gente chamou, né, o resumo da nossa filosofia, a gente chama de parentalidade brincante. Como a gente coloca a brincadeira como uma ferramenta de conexão, né, para estabelecer a conexão. E quando a gente começa a pensar nisso de um jeito mais estruturado, um ponto é o seguinte, a visão que a gente tem do brincar, ela é muito limitada. Então, se você for olhar no dicionário, brincar é o oposto de tudo que é sério. E aí é super comum, você quando é adulto, não se brinca em serviço. Você tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira? Brincar vira aquela coisa que é o oposto de fazer alguma coisa, né?
E no dicionário é brincar, se distrair, se divertir. É quase que uma coisa malandra. Então, falta, primeiro, uma clareza do brincar como... brincar não é não fazer nada. Brincar é viver a vida. A palavra brincar vem de vínculo com a vida. A gente, no Tempo Juntos, hoje a gente usa como definição do brincar... Se você falar de play, né? Play é recreation, né? Brincar é recreação, mas é recriação. Recriação de você, da sua rotina, da sua relação, da sua conexão. Então, quando você tem isso na cabeça, você consegue ampliar a visão do brincar, que não é assim, porque você virou pai e mãe, agora eu sou recreador. Não é isso. É preciso distrair meu filho. Não é isso. Brincar é qualquer coisa que você faça que te dê prazer, que te dê... vontade de estar naquele momento, por livre e espontânea vontade, sem pressão, sem regra, simplesmente porque você quer estar ali, presente naquele momento. Para mim, as atividades de arte, não o Pinterest, mas sentar e me concentrar e fazer alguma coisa manual é legal pra caramba. A minha sócia acha um saco. Ela ama correr. Me fala em correr, eu falo, filha, correr, jogar bola e tal, é com seus amigos... brincar, treinar futebol, vai com seu pai, né? Divide aí, vamos dividir os delicados. Falou em fazer uma festa do pijama em casa, eu vou feliz da vida montar a festa do pijama. Porque aquele é o tipo de brincar que me faz bem. O meu marido ama contar história, inventar história. Então, tem uma dose de ampliar a visão de brincar, para saber que não pisar no preto e no branco na rua é brincar, cantar alto no carro é brincar, qualquer coisa que te coloque em conexão com bem-estar, né? Então, eu não corro. Então, correr para mim é sacrifício. Tem gente que ama correr. Então, correr para alguém que gosta de correr, que corre maratona, é super divertido. Para aquela pessoa, correr é uma brincadeira. Para mim, não é. Então, tem uma visão particular do que é brincar. Quando você percebe que a visão pode ser particular e, além disso, você aceita quem você é, né? Então, a Beta vai gostar de A, eu vou gostar de B, você vai gostar de C. Vamos, então, brincar dessas coisas. E aí, brincar se aprende. Eu estou há 8 anos fazendo Tempo Junto. Já tem mais de 1.600 posts de brincadeira. Tem mais de 3.000 brincadeiras que eu já fiz no site. Não acabou. Notícia não acabou. E talvez nunca acabe. Exato, nunca acabe. não acaba. Até porque é o recriar. Exatamente. Né? Então, você pega uma brincadeira que você tinha e você vai adaptando aquele modelo de família. Eu acho que isso é muito importante também, a gente entender. As redes sociais, que eu amo, tentam padronizar muito o maternar, o paternar, o cuidar, o educar. E a gente tem que lembrar que somos seres humanos, não somos robôs. Cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma estrutura financeira, cada um tem um tipo de família. Assim como escola e etc. E cada criança do seu jeito também. Exato. Eu tenho mais 5 irmãos, eu sou gêmea e todos somos completamente diferentes. De posicionamento, de fisionomia, é completamente diferente. E a mesma coisa os meus filhos. O meu primeiro é um Buda e o meu segundo é um furacão. E eu tenho que me adaptar aos 2 estilos. E as pessoas que estão assistindo agora, que estão vendo, precisam entender um pouco isso. A gente tem que parar de se comparar. Eu me comparo. Todo mundo aqui se compara. Mundo. É natural do ser humano. Mas não é uma competição. Não é uma competição de quem é o melhor pai. Não tem linha de chegada, Não ninguém vai ganhar troféu, né? O troféu vai ser quando o meu filho, de verdade, tiver com 16 anos e falar pra mim, Me mãe, chamar. eu quero ir no show do Coldplay com você. Esse é o meu troféu. O meu troféu hoje é o meu filho chegar e contar um segredo pra mim, ou falar pra mim, mãe, eu te amo, que também na minha casa é bem comum, né? A gente fala, alô, eu te amo. Espirra, eu te amo. Tudo eu te amo. Um bate no outro, logo depois eu te amo. Você fala, não tô entendendo. Mas é isso, eu acho que esse é o troféu da vida, essa é a grande sacada, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque as relações estão ficando sintéticas. O futuro já é sintético. A gente fala tanto de metaverso e a gente esquece que quem criou o metaverso são seres humanos. Então, os nossos filhos precisam estar da tecnologia, da inovação e etc. Eu trabalho com isso, né, com marketing digital, enfim, então eu vejo o avanço de tudo, mas ao mesmo tempo foi criado por homens, mulheres de carne e osso, e nós queremos dar continuidade a isso.
A gente sente falta disso e os nossos filhos também sentem falta disso. Do abraço, do beijo, do acolhimento. Eu vou pedir um favor pra vocês, porque eu entendi que brincar também é a gente se respeitar. Com É certeza. a gente conseguir se colocar aí como o que eu me respeito e aceitar nossas diferenças e entender tudo isso. E eu tenho uma pergunta aqui do público, que é que a gente, na pandemia, a gente ficou mais sobrecarregado de trabalhos, dos afazeres, preocupado com a questão da saúde. Muita gente, né? Então essa é a pergunta, veio com os filhos usando mais tela. E se vocês pudessem agora dar, sei lá, 2 dicas ou uma experiência de vocês pra gente reduzir esse tempo de uso, qual seria? Deixar acabar a bateria das telas. Eu sempre desligo e falo acabou a bateria. Eu falo. Essa é a regra e acabou. Não, essa é a regra. Então, tá na hora de dormir. Ai, mas eu queria muito ver só um pouquinho. Eu não vou comprar briga, ver 5 minutos, porque eu sei que os 5 minutos já vão atrapalhar o sono. Putz, filho, acabou a bateria, a mamãe vai pôr pra carregar à noite. Ai, você tá mentindo. Tá bom, gente. A vida também não é 100% verdade, né? Então, são... E você é a autoridade, né? Sim, eu sou sua mãe. Ai, mas você tem que agachar, falar baixinho. Gente, tem um limite, né? A gente conversa e, assim, agora não é hora. Por quê? Porque agora é hora de dormir. Ah, mas por favor, acabou a bateria. Nem discute, porque acabou a bateria, não tem o que fazer. E uma outra sugestão que eu daria é tentar esquecer as telas um pouco. Mas a gente também tem que esquecer. Os pais têm que Fazer um esquecer. estacionamento de celular em casa, um cantinho de Não, assim, sem rede. Sem dúvida, uma parte importante é você, a autoridade da casa, e estabelecer as regras da sua casa. Ponto. Como é que eu faço para tirar meu filho de 3 anos da tela? Não dá Desliga a TV. Não, você Não que dá deu a tela. E aí, óbvio, a gente tem que entender o contexto. Mas uma outra coisa que eu costumo falar muito também, assim, legal. O que a sua casa tem que pode fazer? O quanto de não tem na sua casa. Uau, porque a gente fala tanto não. Isso. Quantos sims cabem em casa? Exatamente. E aí, quando você pensa na sua... Ok, vai sair da tela, vai fazer o quê? Não é uma relação só que, então, vai para os seus brinquedos e brinca. Mas é o que a sua casa proporciona, como que a gente chama no Tempo Junto de um ambiente brincante. Aí, um exemplo só. O que tem de sucata? O que tem de sucata? Qual é a caixa que você tem num canto de sucata? Que você fala para a criança assim, então, vamos criar alguma coisa? Você não precisa ir brincar junto, mas você pode facilitar a brincadeira e enriquecer a brincadeira. Então, assim, eu duvido você conseguir construir um novo personagem para a história e aí você está acompanhando a tela. Qual é a coisa que ele gosta de ver na tela? Qual é o jogo que ele faz na tela? Então, gosta muito de brincar lá de Minecraft. Então, tá. Qual vai ser a casa que você vai fazer do Minecraft com as coisas que estão nessa caixa? Você comunica os dois Isso, mundos, né? exatamente. Você faz essa intersecção. Gente, é o metaverso. Só que é analógico, né? Boa. Gente, eu amei e a gente chegou no final. Ai, já! Sério. E agora eu tenho uma pergunta que tá rolando aqui no nosso quadro, que é a bolsa do bebê ou a bolsa da maternidade. O que vocês tiram? Na verdade, a gente chega às vezes pra ser mãe, pai, cuidador, responsável, com tanto peso, com tanta coisa dentro dessa bagagem. Ah, E eu essa sei bolsa que tá você tira. pesada. Ó, você tira a ideia que você vai seguir as regras que você viu por aí. Eu tiro a ideia da culpa. Eu me culpo todos os dias por alguma coisa. Não, Beta, hoje acabou. Não, óbvio que não. Eu faço análise há 20 anos. E há 20 anos eu não consigo deixar de me culpar. Porque eu acho que é do ser humano isso. Mas eu tiro a obrigação de você se sentir culpado. Então, nossa, você precisa se sentir culpado que você está trabalhando e seu filho está sozinho em casa. Não. E eu dou muita risada, porque eu gosto muito de viajar sozinha com meu marido. E quando a gente não viaja, eu invento algum programa, a gente vai jantar fora, dorme num hotel e no dia seguinte, de manhãzinha, eu tô em casa. Meus filhos nem veem que eu não dormi em casa muitas vezes. E eu falo, eu preciso cuidar da minha relação, né? Assim, da raiz da nossa árvore, para os meus frutos estarem bem. Então, essa culpa, a gente tem que colocar um pouco de lado e entender. Posso sim ser egoísta. Posso sim ser uma mãe mais ausente. Posso sim ser uma mãe mais relapsa. Esquecer do dia de, sei lá... A fantasia. O dia do índio, que dá em escola, sabe? Esqueci. Eu esqueci meu filho 2 dias seguidos na escola.
O primeiro eu falei a verdade. O segundo eu inventei uma mentira, porque eu fiquei com vergonha dele. Então, hoje a gente faz aqui, na Filhos no Currículo, a gente fala muito da culpa, porque é um tema recorrente para quem trabalha, Lógico. filhos, carreira. E a gente precisa cuidar da culpa como uma informação, que você toma um café, conversa e depois isso. tchau. Assim, ela não pode te paralisar, porque tem gente que tá carregando a culpa de não sentir culpa. E aí, ferrou, entendeu? não. É que nem aquela história do avião do oxigênio, né? Se você não colocar, você coloca primeiro o oxigênio em você, para depois colocar na criança. Por quê? Porque é maratona, não é corrida de 100 metros. Então, se você não cuidar de você para você estar bem, não tem como você olhar para a criança. Eu acho que tem isso e essa outra questão que eu estava colocando, que assim, sempre tem alguém fazendo alguma coisa que você deveria estar fazendo e você não está fazendo, né? Sem dúvida. O que Sempre Mark tem Zuckerberg uma tá regra. inventando agora, que eu tô aqui parada fazendo um podcast? Não é assim? Não, e Você assim, fala, meu ou não, Deus. você decidiu a cama compartilhada, aí não é cama compartilhada. Tem que amamentar, não sei o quê. Tem sempre regra, alguém definiu uma barra lá em cima e você vai ser legal se você seguir aquela regra. Esquece, você vai ser o melhor que você pode ser Exato. e pronto. E eu acho que, assim, o teu filho te escolheu. O teu filho te escolheu. O universo escolheu ele pra vir pra você. Tem algum motivo. Ele já sabia onde ele tava se enfiando. Ele não é tão desavisado assim. E você sabe que eu falei essa conversa pra minha filha, ela, eu não escolhi nada. Ela é muito sincera. Gente, eu Adoro. queria agradecer imenso, assim, Nossa, vai muito, ficar horas foi aqui. horas. Acho que a gente tem que Fica fazer aí. vários episódios. Mas eu queria agradecer e é onde a gente encontra. Então, ó, tô com a caixinha do antitédio aqui, que eu vou levar pra minha casa, tenho certeza. 40 ideias de brincadeiras e tem muito mais, né, Paty? Sim, opa, não, Bom, 3.000, né? no site 3.000. Boa. Eu queria agradecer. Dizer que é uma honra, que eu tenho filhos com orgulho no meu currículo. Valentim e Francisco. Que são meus maiores educadores, maiores aprendizados. E eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu tive eles. Então, eles me ensinam muito mais do que eu ensino eles. E o nosso tempo junto é de muita qualidade. Ah, que lindo. E a gente te encontra onde, Beta Deusa? Me encontra... Eu sou @BetaWaitely. Olha que difícil. É muito chique meu sobrenome, né? Por isso que eu uso. Porque o outro é Mendes Pereira. BetaWaitely nas redes sociais. E eu tô meio ausente ultimamente. Mas eu gosto muito de compartilhar um pouco da minha vida real na maternidade. Que é muito diferente das pessoas. É a sua. É a sua. E a agência FIS. A agência FIS, que é minha agência de marketing. Que eu sou muito feliz. É meu primeiro filho. Boa. Bom, e também queria agradecer o convite de estar aqui. Adorei que a gente se encontrou de novo, Berta. E assim, acho fundamental. Eu nos bastidores, tenho procurado elas para poder falar sobre essa questão de filhos no currículo, como a gente precisa pegar essa bandeira, né? E a coisa boa da pandemia, né? Todo mundo viu a criança dentro de casa, ela passou a existir. Ela existe uma criança dentro de casa. Vamos fazer com que isso que aconteceu, que a gente não pediu para acontecer, de fato, seja um legado positivo, né? Da gente reconhecer as pessoas que trabalham. Mas foi incrível estar aqui com vocês. Que bom que a gente pôde conversar aqui um pouquinho sobre isso. Pode convidar sempre. E quem não conhece a gente ainda, é @Tempo Junto no Instagram, é Tempo Junto no YouTube e o site é otempojunto.com. Tá fácil de achar, gente. Super, só Tempo Junto. Então coloca todo mundo Filhos no Currículo, @Filhos no Currículo Vamos também. naturalizar filhos no currículo, Exatamente. gente. Fechou. Não tem Exatamente. mais dúvida, Não. gente. Obrigada. E muito tempo junto pra gente. Isso. Valeu, obrigada. Obrigada. Beijo.